Olá, tudo bem com você? Se você não leu ainda meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, fica aqui o convite. É uma história, é um livro que reúne várias histórias de pioneiros. Na verdade, foi o meu TCC de jornalismo lá nos anos 90. Depois eu pude visitar os lugares sobre os quais eu falo no livro. Entrevistei vários descendentes de pioneiros, li muito material sobre a história da Igreja Adventista e ali está, então, todo o resultado dessa pesquisa, que mais do que ser uma pesquisa acadêmica, ela revela a coragem, a dedicação de homens e mulheres que prepararam o caminho para a Igreja Adventista do Sétimo Dia ser o que é hoje em nosso país. Um povo que não conhece a sua história, não sabe por que existe e tampouco sabe para onde vai. Então a identidade adventista, a nossa história, o nosso DNA, é importante conhecer tudo isso. E eu posso testemunhar que eu mesmo fui grandemente beneficiado quando pesquisei sobre essa história. Eu quero destacar aqui neste vídeo, estou fazendo uma série sobre os pioneiros, as lições que aprendemos dos pioneiros. Eu quero destacar neste vídeo a história de um dos pioneiros que está entre as mais impressionantes. É a de Adolf Hort. Adolf Hort era um garotinho apenas quando o pacote de literatura adventista que chegou dos Estados Unidos com o selo de Battle Creek, vindo pelo porto de Itajaí, e que foi parar lá na vila de Brusque, em Santa Catarina, endereçado a Carlos Drefke. Essa história é bem conhecida, já contei em outros vídeos. Adolfo era um garotinho quando esse pacote foi aberto na casa comercial de seu pai, o Davi Hort, ou David Hort, ali em Brusque. Ele, curioso, eu consigo imaginar a cena, talvez sentado ali sobre algumas sacas de feijão, de qualquer outra coisa assim, observando ali os adultos, abrindo o pacote, Carlos Drefke abrindo o pacote, e dentro então havia 10 revistas com inscrição de capa Stimme der Wahrheit, ou seja, a voz da verdade, revistas adventistas. Drefke pega uma para si, distribui as demais, e ali então começa a história do adventismo, a mensagem adventista chegando ao Brasil finalmente. Isso era 1880. As revistas e livros vindos dos Estados Unidos continuaram chegando em alemão. Famílias e mais famílias foram sendo alcançadas pela mensagem e, resumidamente, não tenho tempo de contar todos os detalhes aqui, no livro eu conto os detalhes, quando os primeiros missionários, colportores e finalmente o primeiro pastor a pisar no Brasil, que foi Frank Westphal, o primeiro missionário foi o Stauffer, Augustus Stauffer. Quando esses missionários chegam, várias famílias, várias pessoas já guardavam o sábado, já procuravam se alimentar de acordo com os princípios bíblicos, já não mais usavam bebidas alcoólicas, já criam na volta de Jesus, enfim, já se consideravam adventistas do sétimo dia. Então foi o trabalho dos missionários e depois do pastor foi o de prepará-los melhor para depois serem batizados. Então os primeiros batismos ocorrem ali 15 anos depois da chegada dessa literatura a Brusque. Adolfo Hort, filho de Davi Hort, ou David Hort, ele cresce, os anos passam, ele se torna ali um jovem meio, segundo os relatos, um tanto zeloso e até bravo. Ele fica sabendo que em Gaspar Alto, uma comunidade que ficava lá nas montanhas ali, um pouco escondida, e por isso os primeiros adventistas escolheram justamente aquele lugar ali para se reunirem, e de fato ali passa a se reunir a primeira igreja adventista organizada no Brasil pelo pastor Westphal, numa cerimônia à margem do rio Itajaí-Mirim, em Brusque. Quando Adolfo Hort fica sabendo que um grupo de adventistas estava se reunindo naquela comunidade, ele convida um amigo para subirem a serrinha ali, o morro, para então destruírem aquela igreja, quebrarem tudo, baterem nas pessoas, porque na ótica de Hort, a religião para alemães, descendentes alemães, era só a luterana. Quando chega ali, eles apeiam os cavalos, eles se esgueiram ali com pedras e paus, armados com pedras e paus, e Adolfo
escuta um pedaço da pregação. Alguém estava pregando e lê um texto bíblico. Pena que a história não registrou quem era a pessoa que estava pregando, tampouco o texto que foi lido, mas sabemos que Adolfo foi tocado por aquela leitura. Ele então diz ao amigo: vamos voltar. Desistem de bater nos irmãos, de destruir a igreja, e Adolfo então com a sua esposa Emma começam a estudar atentamente, profundamente a Bíblia Sagrada. Ele pergunta ao pastor luterano da comunidade dele sobre o sábado. O pastor explica do jeito que nós sabemos, né? O sábado foi abolido, nós temos uma tradição, vamos continuar com ela. Enfim, aquilo não satisfaz Hort, tampouco a sua esposa. Eles continuam estudando a Bíblia e por si mesmos acabam descobrindo que o sábado é o verdadeiro dia de repouso na Bíblia. Eles então passam a guardar o sábado, começam a ser perseguidos, pessoas jogam pedras na casa deles, ovos podres, e Adolfo acaba tendo que se mudar depois dali, né, por causa da perseguição. Adolfo se torna um grande missionário, líder de igreja, foi líder na primeira sede da Igreja Adventista organizada ali no estado de Santa Catarina. Foi um grande servo de Deus. Ele estudou sobre tratamentos naturais, ajudava as pessoas da comunidade, e o detalhe mais interessante para mim, irônico até, é que ele se torna um construtor de igrejas. A igreja de Corupá, por exemplo, ali em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, ele ajuda na construção dessas igrejas. Então, a ironia interessante nessa história para mim é que de destruidor de igreja, ele se tornou um construtor de igrejas. Eu me lembro de Saulo, por exemplo, né, que estava perseguindo os cristãos, e depois de ter um encontro com Jesus, ele se torna um missionário cristão, um pregador cuja história é incrível, fantástica, inspiradora. A de Hort também é muito inspiradora. Então fica aqui este pequeno vídeo contando aí um resuminho da história de Adolf Hort. Se você quiser saber mais, leia o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.